Depois o capítulo de número 11. Todos acharam? Amém? Gênesis capítulo 9, no versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Deixa eu repetir. Abençoou a Noé, Deus abençoou a Noé e a seus filhos e lhes disse: Sede fecundos, multiplicais e enchei a terra. Depois, lá no capítulo de número 11, a partir do versículo 1, nós vamos ler: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos servirão de pedra, e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, e uma torre cujo topo chega até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é, apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que nenhum entenda a linguagem do outro. Desarte o Senhor nos dispersou ali para a superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor o dissipou por toda a superfície da terra. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta palavra. Ó Deus, abra o nosso entendimento, a nossa compreensão. Ó Deus, o desejo de não só apenas ouvir a Tua palavra, mas também vivê-la, praticá-la, para que a nossa vida vá bem, segundo os Seus propósitos, as Suas promessas em nossas vidas. Amém e amém. Pode se assentar. Aleluia. De antemão eu quero agradecer a presença dos visitantes. Hoje nós vamos apresentar a pequenina Chloe, né? A filha da minha prima Thaís. A Sinara já é também minha prima, vovó já, né? E estamos aí com a presença do Beto Maia, a tia Corina. Muito obrigado pela presença de você. Renan também está ali. Chegou. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus, que é um prazer. O Beto Maia, acho que já fez casamento, todo mundo aqui da igreja que casou, né? É uma pessoa maravilhosa que nos honra com a tua presença, Beto. Meu tio e minha tia estão ali. Então minha família hoje está aqui, né, apresentar a pequenina Chloe. A sexta-feira profética, ela está sendo uma sexta-feira realmente de profecias, né? Semana passada teve aqui também apresentando o sobrinho do pastor Júlio, da Márcia. E para não ficar atrás, o pastor Celso também tem uma sobrinhazinha. Gente, vamos lá. A gente vai chegar à medida de varão perfeito, né? Amém? Vamos compreender então a palavra de Deus para a nossa vida hoje. O tema tem a mensagem tem como tema hoje: crescendo e multiplicando. O desejo de todos nós, muitas vezes, é termos sucesso na nossa vida, buscar algo que nos vai fazer crescer. Então, nós temos que entender que é promessa de Deus para a nossa vida que nós venhamos a crescer e multiplicar. Deus não quer que você seja sempre a mesma pessoa. Deus não quer que você fique estático no lugar onde você está, né? A nossa vida ela é feita de um crescimento. Foi feito para nós crescermos e nós termos sucesso na nossa vida. O sucesso não é do diabo, o sucesso não é do mal, o sucesso é do bem. A pessoa bem-sucedida é aquela que começa a fazer algo e termina com êxito aquilo que ele tentou fazer. Mas muitas vezes nós buscamos sempre o pior caminho, a pior maneira de se fazer sucesso, ou seja, de obter aquilo
que nós desejamos. Mas vamos lá, veja o que Deus faz. Lá no início, quando Deus chama, cria Adão e Eva, Ele dá essa ordem: crescei, sede fecundo, crescei e multiplicai. Essa é a ordem, esse é o desejo de Deus para todo ser humano, que nós venhamos a crescer, que nós venhamos a multiplicar. Talvez tem pessoas que estão me ouvindo e vai falar assim: então vou ter um monte de filho, vou multiplicar minha família. Não é só isso. Se você quiser ter, é contigo mesmo. Mas não é só isso. Você precisa crescer na tua vida como ser humano e multiplicar também. Multiplicar é questão de sucesso. Multiplicar é questão de você produzir frutos em tudo aquilo que você faz. Hoje você é uma pessoa, amanhã você será uma pessoa melhor. Hoje você é melhor do que foi ontem. Isso que nós temos que buscar entender. A multiplicação é isso. Nós temos algo hoje, amanhã eu vou ter mais. Conhecimento, paz, o que quer que seja. Mas nós não podemos ficar sempre no mesmo lugar, porque esse não é o projeto de Deus para você. Talvez você tenha um sonho, tenha um projeto que até hoje você não alcançou. E você muitas vezes pode pensar assim: mas por que eu não alcancei? E nós vamos entender dentro dessa palavra, porque aqui há alguns pormenores que indica por que as pessoas muitas vezes, Harrison, estão tentando multiplicar, tentando ter sucesso, tentando crescer, mas está parada no mesmo lugar do que começou. Muitas pessoas vão à igreja buscar o caminho do Senhor para que venha ter algo em troca. E aí já começa errado, porque o caminho de Deus não é barganha para que a sua vida seja uma vida de vitória. Não, a sua vida diante do Senhor, você tem que vir para Deus porque você o ama, porque você deseja ter na tua vida aquele que te criou e aquele que te dá a vida eterna através de Cristo Jesus. Então, esse é o principal objetivo. Agora vamos lá. Veio o dilúvio, depois a família de Noé sai, depois que as águas desceram, as águas baixaram, a família de Noé sai para a terra de Siná, e aí Deus dá essa ordem novamente: sede fecundo, crescei e multiplicai, e se espalhem pela terra, possuam a terra, se espalhem por toda a terra. Então Deus deu a Noé e a sua família toda a terra, para eles produzirem, para eles se espalharem, para eles se multiplicarem a terra. Olha que coisa linda, né? Às vezes nós conquistamos um pedaço de terra, nós conquistamos algo tão pequeno e nós ficamos maravilhados com aquilo que Deus nos deu. Eu tenho agora a minha terrinha, que maravilha, eu posso plantar algo que vai acrescentar na minha vida. Mas Deus falou para Noé assim: não, enchei a terra, multiplicai, toda a terra é sua. Então, embora nós venhamos a pensar em algo pequeno, Deus tem algo grande. Deus tem algo grande para a tua vida. Oh, aleluia. Sede fecundo e multiplicai e enchei a terra. Quais foram os erros desse povo? Dos filhos de Noé, essas descendências que vieram. Então eles começam falando assim, a palavra de Deus diz que quando eles desceram, chegaram numa planície, viram aquela planície e falavam assim: olha, edifiquemos para nós. Sabe qual é o primeiro erro da pessoa que quer multiplicar, mas vai pelo caminho errado? Só pensa em si mesmo. Edifiquemos para nós. Então nós temos que entender que nós vivemos em sociedade. A palavra de Deus diz que o primeiro mandamento é amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. O segundo, semelhante a esse, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Então às vezes nós temos que parar de olhar para nós e olhar ao nosso redor, ver quem também está necessitando para nós repartirmos. Cadê o glória a Deus que não sai nem pelo canto da boca? Porque às vezes, cara, só pensa em mim, eu quero o meu objetivo, eu quero o meu propósito, o meu projeto. Mas tem irmão do meu lado, quer ver? Nós vamos lançar uma campanha agora. Sinara Beto, que está aí, tia Corina, eu sei que vocês vão participar. Nós vamos lançar uma campanha das roupas, né? Quem tiver no guarda-roupa aí, uma roupa que não está usando mais, eu tenho, cara. Esse dia eu olhei no meu guarda-roupa lá, tem roupa que eu não uso. O que ela está fazendo dentro do meu guarda-roupa? Então nós vamos, né,
conclamar a população aqui, o povo aqui desse bairro aqui, né? Que quem tiver uma roupa em casa que não está usando mais, achou que saiu da moda, ficou o sapato apertado, os mais jovens aí que crescem o pé, meu pé não cresce mais, né? Está lá, está guardada, pode doar, porque tem tanta gente precisando, tem tanta gente precisando, e nós vamos levantar essa campanha, nós vamos nas redes sociais falar dessa campanha mais para frente, será em outubro ou em novembro, nós vamos falar da data, nós vamos sair nesse bairro, quem tiver roupa que não está usando, que esteja em boa condição, doe, nós vamos fazer uma grande festa aqui no dia da doação, porque tem pessoas que precisam de roupa, e nós às vezes temos dentro do guarda-roupa jogado. Por exemplo, eu tenho uma camisa do Flamengo lá que ninguém quer, está lá jogada lá. Mas eu não vou fazer isso com ninguém, não vou doar, né, Pretinho? Tem camisa que está lá jogada. Então, é uma coisa que eles falaram: edifiquemos para nós. Você quer crescer na tua vida? Quem aqui quer multiplicar, quem crescer, quem quer ser abençoado? Ei, edifique para nós todos. Nós vivemos em comunidade, vamos fazer algo pensando também no meu próximo, no teu próximo. Pense em quem está do teu lado, pense nas pessoas que estão ao teu redor. Isso que nós precisamos, tirar a nossa mente daquela viseira que o animal usa, e vamos tirar essa viseira e olhar ao nosso redor. Vamos olhar as pessoas que também estão precisando. Não edifiquemos para nós, edifiquemos para o próximo também. Aleluia. Segundo, eles queriam fazer uma torre para subir e chegar até Deus. Olha a ousadia deles. Pastor, mas vem cá, mas não é para a gente se chegar a Deus? É para se chegar a Deus. Mas entenda uma coisa, isso é de Deus para a tua vida. Para você chegar até Deus, quanto mais você desce, mais perto de Deus você está. Aleluia. O que eu quero dizer? Quanto mais você se humilha, quanto mais você se posta na posição de humilhação diante de Deus, que eu digo assim, se você está humilde diante de Deus, mais Ele chega perto de você. Tem pessoas que se exaltam, tem pessoas que tentando se subir, tem pessoas que tentando se colocar lá em cima, André, e Deus fala assim: coitado dele, eu vou até descer para ter um encontro com ele. Não é o caminho, não é o caminho. Para você chegar até Deus, não se exalte, não tente subir, principalmente pisando nas outras pessoas. Se você quer ter multiplicação na tua vida, se você quer ter sucesso, se você quer ser produtivo na tua vida, ei, desça. Pastor, como é que eu faço para descer? Joelhinho no chão, a tua oração, a tua humilhação, a tua vida de humildade, falando: Senhor, eu sou dependente de Ti, eu não tenho nada, eu preciso do Senhor. Lembra Zaqueu? Lembra? Zaqueu, Jesus passava no meio da multidão, passava pelo caminho, Zaqueu estava em cima de uma árvore. Então Jesus fala para ele: Zaqueu, desce daí. Sabe por quê? Porque Deus não fala com quem quer estar mais alto do que Ele. Deus, para nós falarmos com Ele, nós temos que descer. Tem pessoas que se colocam no pedestal, tem pessoas que se colocam acima até de Deus, e Deus está falando: desce porque eu preciso falar contigo. Precisamos de uma vida humilde. Terceiro erro desse pessoal, desse povo aqui: para tornar célebre o nosso nome. Olha aí, pensando novamente em nós, em mim. Para tornar célebre, para ficar famoso, o meu nome. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração tem que ser dada a Ele. Não a nós, Senhor, mas ao Teu reino. A palavra de Deus diz que todo ser que respire, louve ao Senhor. Não é a nós não somos nada sem Ele, nós não podemos nada sem Ele, nós não podemos. Se nós acordamos hoje é porque a misericórdia dEle se renovou em nossas vidas, por isso que nós estamos de pé, porque o ar que respiramos vem dEle. E por que nós vamos tornar célebre o nosso nome? Quando nós temos sucesso, quando nós alcançarmos essa multiplicação que Ele mesmo fala: multiplique. Quando nós chegarmos no ponto onde nós almejamos, nós temos que falar: Senhor, obrigado, porque eu não seria capaz se o Senhor não fosse comigo.
Foi o que Moisés falou no meio do deserto, o povo caminhando, e aí Deus falou para Moisés: Moisés, fazer o seguinte, agora o meu anjo vai contigo, meu anjo vai caminhando contigo. Moisés falou: não, Senhor, não faça isso, se o Senhor não for comigo, não me faça arredar o pé daqui. Moisés entendia que a presença de Deus é que fazia ele vencedor, a presença de Deus que era mais importante do que qualquer anjo. Eita! Agora, olha só, falei de 3 erros, olha o 4º erro. Eu iniciei essa palavra aqui, nós lemos o primeiro versículo que nós lemos do capítulo 9, foi que Deus fala assim para Noé: sede fecundos, multiplicais e enchei a terra, se espalhem pela terra. Então eles cometem esses 3 erros, e o 4º é exatamente fazer ao contrário daquilo que Deus disse. Deus fala: se espalhem pela terra. O que eles falam? Vamos ficar aqui, vamos edificar uma torre para que a gente não se espalhe. Ora, Deus falou para eles se espalharem, para eles multiplicarem, encher a terra, e eles estão falando: não, para a gente não se espalhar. É o contrário daquilo que Deus determina. Sabe qual é o principal erro de muita gente que quer ser abençoado? Faz exatamente ao contrário daquilo que Deus está falando para fazer. Faz exatamente ao contrário do que a palavra de Deus diz que é para fazer. E quando eu vou contra os propósitos de Deus, certamente eu vou ficar parado, eu vou perecer. Eu não consigo ter uma vida de sucesso se eu vou contra aquilo que Deus determina. Você pode estar se perguntando aí na tua mente, você pode estar falando: pastor, mas eu conheço tanto artista aí que são famosos, eu conheço tantas pessoas aí que são famosas e não tem nenhum temor a Deus e só vive contra aquilo que Deus fala. Eu vou falar para você: então vamos ler o Salmo de número 73, porque Asaf vai falar sobre isso. Asaf era um cara, o salmista, que falou assim: olha, eu olhei para a prosperidade dos ímpios. O Salmo de número 37 vai falar a mesma coisa, olhando para a prosperidade dos ímpios. Eles têm sucesso, eles falam contra Deus, mas têm êxito em tudo aquilo que eles fazem. Asaf fala assim: Júnior, os meus pés quase vacilaram, ou seja, ele fala: quase que eu saí da presença do Senhor, mas até que eu entrei na casa do Senhor, no santuário do Deus vivo, e eu pude compreender qual seria o fim deles. Ei, deixa eu falar algo para você: o teu sucesso não está limitado apenas nessa vida, você tem uma outra vida para viver, na qual esse é o maior êxito, você viver eternamente ao lado do nosso Senhor. Quem se limita aqui, eu vou falar disso na frente. Oh, aleluia! Não podemos ir ao contrário da vontade de Deus. É muito mais fácil caminhar da maneira como Deus quer que nós venhamos a caminhar. Agora, quando esses homens tentam subir, é interessante isso, que Deus fala que Deus começa a narrar através de Gênesis, que olha para baixo e está falando assim: olha, eles estão tentando subir, vamos descer para facilitar para eles, que eles não conseguiriam. Vamos descer, porque eu vou fazer uma visita a eles. Então a palavra de Deus diz que Deus desce, o Senhor vem ao encontro, e aí há 2 maneiras de nós percebermos isso. Quando esses homens eles estão tentando ir ao encontro de Deus, chegar até o trono de Deus, chegar até os céus, o 3º céu, está dizendo a palavra. Quando ele está querendo chegar lá, Deus está descendo ao encontro deles. E quando Deus desce ao encontro, ou é para te parar, ou é para te abençoar. Agora, nós precisamos ter a compreensão daquilo que nós queremos. Se você quer ter um encontro com Deus, você quer ter um encontro para Deus parar você, ou para Deus falar: vai, continua indo pelo caminho na qual eu estou te abençoando. Uma coisa eu vou falar para você: independente daquilo que Deus venha fazer, se é para te parar ou se é para te abençoar, eu quero dizer para você que o propósito de Deus vai se cumprir na tua vida. Porque se Ele determinou, se Ele colocou, vai cumprir de uma maneira ou outra. Agora nós precisamos entender se queremos de uma maneira mais fácil ou de uma maneira mais dolorosa. A palavra de Deus diz que o povo falava todo mundo a mesma língua.
E Deus trouxe uma confusão de língua para quê? Justamente para fazer cumprir a palavra dele. Multiplicai e enchei a terra. Porque quando Deus manda uma confusão de línguas, os povos começam a falar cada um em uma língua. E aí como que o cara que está pegando o tijolo vai falar para o cara da argamassa assim: ei, manda a argamassa, se um não compreendia o outro. Talvez você pense assim: na minha vida está uma confusão só. Talvez pense bem, se Deus não está trazendo uma confusão na tua vida para você seguir o propósito que Ele deseja. Porque essa confusão que colocou em Babel foi para que o povo fizesse aquilo que Deus determinou. E aí tivesse uma vida espalhada, multiplicada, espalhada pela terra. Então, às vezes, nós estamos numa confusão na nossa vida, é problema de um lado, é problema do outro, está algo meio que confuso, e nós não estamos compreendendo, mas por que essa confusão está vindo na nossa vida? Para, pense bem, talvez essa confusão que você está ainda meio que não sem entender o que é, Deus está falando: filhinho, eu só estou querendo te colocar no caminho que eu quero para você, eu quero uma vida de sucesso, eu quero uma vida bem-aventurada para você. Então essa confusão é para te fazer crescer, aleluia. Oh Deus, é dolorido isso, mas o grande problema nosso é que a nossa visão é muito limitada. Pensa bem, o propósito de Deus, olha só, Harris, é que eles crescessem, multiplicassem e enchessem a terra. Encher a terra, Júnior. Mas aquele povo, ele estava pensando apenas naquele lugar. Já viu aquela pessoa que fala assim: não, isso aqui está bom demais para mim. Não, tá bom, não quero sair daqui. Não, Deus tem algo grande, mas a gente continua querendo viver dentro da nossa bolha. Nós queremos viver, como diz um ditado, dentro do nosso quadrado. E há um ditado que diz: cada um no seu quadrado. Deus está falando: sim, cada um no seu quadrado, mas o teu quadrado é muito grande. O teu quadrado não é limitado apenas ao lado direito, ao lado esquerdo, 1 metro, 2 metros, não. O teu quadrado é infinitamente maior do que você pensa, porque Deus tem algo grande e você continua querendo viver em algo pequeno. Encher e multiplicar a terra. Não, aqui tá bom, vamos fazer uma torre, e aqui dentro dessa torre a gente vai viver. Parece que eles gostaram de ficar presos dentro da arca. Acostumaram com um lugar limitado. Aí eu falei: vamos fazer uma torre, vamos viver dentro dessa torre. Aleluia. Tem gente de panturrilha grossa, porque eu fiquei imaginando subir e descer aquela torre, a panturrilha ficar dessa grossura. Mas não produz, não cresce. Só a panturrilha cresce, né? Fica cansado, né? Então Deus tem uma visão ampla para nós e nós temos uma visão limitadíssima. Enquanto você e algumas pessoas podem estar te vendo apenas como mais um, Deus está te vendo como rei. Não, deixa eu falar uma palavra profética para você, glória a Deus e aleluia. Enquanto alguém está te vendo apenas como mais um, Deus está vendo você sentado num trono, aleluia. Eu não quero dizer que você vai ser rei, eu quero dizer que Deus tem algo melhor para a tua vida, enquanto tem pessoas olhando para você e te limitando. Quer ver isso? Quer ver? Deus precisou que Samuel fosse ungir um rei, e aí foi na casa de Jessé, falou: vai lá na casa de Jessé, e aí passaram-se todos os filhos de Jessé, e aí perguntaram: acabaram-se seus filhos? Ainda resta um. Ou seja, era apenas mais um, Beto, era Davi. As pessoas às vezes olham para a gente: apenas mais um, mas Deus falou: é ele que eu quero, 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 porque ele será rei em Israel. Enquanto Deus te vê como rei, você talvez, e muitas pessoas estão te vendo apenas como mais um. Não. Esse não é o plano que Deus tem para você. Não é. Aleluia. Quer ver outra coisa? Às vezes nós queremos passar toda a nossa vida e pensar toda a nossa vida aqui, nesse lugar, nessa terra. Tá bom. Aqui eu vou viver, aqui eu vou morrer,
eu vou aproveitar a minha vida aqui. E aí a Bíblia ela vai dizer que o ser humano ele vive em média 80 anos, agora está aumentando um pouco. Mas em média 80 passou disso é cansaço e enfado. Em média. Mas Deus não quer que você viva apenas 80 anos, 90 anos. Deus não te criou e não me criou para isso, porque quando Deus cria o ser humano, Ele cria para viver eternamente com Ele. O ser humano não conheceria a morte se não fosse o pecado. Então Deus criou o ser humano para viver eternamente. Por isso que o homem tem pavor de morte. Por isso que todos nós. Já viu aquele cara, não tem medo de morrer não. Tem medo não, que vê um 38, ó, vaza. Quem não tem, rapaz? Ó, pode ser o cara que mais está habituado a ver, está acostumado quando passa uma pessoa assassinada, alguma coisa, bate aquele negócio, porque o ser humano, no seu íntimo, não foi feito para morrer. Não foi feito. É dentro de você. Então, quando Deus nos cria para viver eternamente. E aí, por que nós queremos limitar a nossa vida em apenas esses 80, 90 anos, em média, do ser humano, se Deus está falando, não, mas eu quero que você não morra, eu quero que você viva eternamente. Mas não em carne, mas em espírito. Porque o preço do pecado já era, esse aí, através de Adão e de Eva, já era. Nós vamos ter que morrer a carne, mas o espírito, nosso espírito tem que viver. E é isso que nós temos que prestar atenção, porque quando eu falo que Deus tem algo grande para nós, e nós estamos limitando aquilo que Deus tem para a nossa vida. Talvez você veio aqui hoje falando assim, eu quero uma palavra, Senhor, profética para a minha vida, eu quero ouvir o que você vai falar, o que o Senhor vai falar para a minha vida hoje. Deus quer falar para você, multiplicar e encher a terra, ou seja, seja fecundo, multiplicar e tenha sucesso na tua vida, mas pense bem, eu tenho algo grande para você. Não se limite, não limite o poder de Deus na tua vida. E aí você pode analisar, você pode pensar o que você tem, o que você precisa. O que você quer? O que você quer? Porque nós não temos argumentos para falar com Deus. Senhor, escolhe outro. Você está falando, o Senhor está falando isso para outro. Não, nós não temos esse argumento.